A gente vai fazer uma dinâmica hoje mais simples, tá? No raio-x aqui da temporada, que parte de uma pergunta, tá? Parte de uma pergunta. E óbvio que a gente faz aquele termômetro, aquela análise que a gente tem feito nas segundas-feiras, mas tem uma pergunta principal. E eu queria fazer essa pergunta para Pedro, porque o Bahia, ele abre a temporada como o grande protagonista da temporada no futebol do Nordeste, porque movimentou uma quantia financeira inédita e completamente fora do patamar histórico e lógico da nossa região. Né? O Bahia movimentou a quantidade de dinheiro, contratou reforços que não são acessíveis, não na condição que o Bahia contratou, né? Mais até pela condição do que pelos jogadores em si. Fez algumas partidas, Pedro, ou alguns recortes de partidas, talvez seja até a forma mais precisa, que encheram os olhos e elevaram as expectativas que já eram altas. Mas, nas curvas do caminho, algumas interrogações, algumas inquietações foram surgindo, principalmente nos duelos contra o Vitória. Tá? De alguma forma, o Vitória soube travar as virtudes do Bahia e principalmente explorar os defeitos do Bahia. Um título se foi. Um título. Eu não acho que o Bahia tinha uma carência, uma demanda por título estadual por si só, não seria um pouco de não vai nem vem. Mas por todo esse contexto que eu citei, quando você esperava um distanciamento ainda maior, que o Bahia, com todo o peso do investimento do Grupo City, engoliria a rivalidade local com o Vitória, o Vitória fez o oposto, né? E prevaleceu em basicamente todos os duelos, né? Contra o Bahia, perdeu o da Fonte Nova o primeiro, 2-1, mas chegou a abrir o placar. Foi um adversário indigesto demais para o Bahia e foi um regulador de expectativas do Bahia. Então, Pedro, a gente abre com essa pergunta. A perda do título estadual baixa a expectativa da temporada? Eu não tenho dúvidas que sim, Fred. Como você falou, né? Você fez um retrospecto do que foi até agora a temporada de 2024 do Bahia, né? E de fato, quando a gente volta lá para janeiro, te lembra de toda aquela expectativa que foi criada por conta das contratações que foram muito boas, de fato. Foram contratações que chamaram muito a atenção, especialmente ali no meio de campo. E eu até diria que as 4 contratações ali do meio de campo, eu estou incluindo o Cauli também, que na verdade foi uma renovação, mas teve muito próximo de perder em algum momento, de ter uma série muito grande, né, de outros times, e foi praticamente uma contratação. Eu diria até que não houve assim uma grande decepção em relação àqueles nomes que chamaram tanta atenção lá em janeiro. Mas ao mesmo tempo, o time não correspondeu às expectativas. O que é que eu acho que foi o grande problema, né? O Bahia de fato fez contratações que chamaram atenção ali para o meio de campo, mas deixou lacunas importantes que ficaram meio que escondidas nas contratações que foram feitas ali para o meio, né? O Bahia, a gente está aqui em abril e o Bahia tem uma lacuna absurda na lateral esquerda. Inclusive, liberou jogadores que poderiam estar sendo utilizados hoje. E seguimos aí sem lateral esquerdo, pelo menos até julho, quando chegue a Thiago Borducci, que já tem o pré-contrato assinado. Mas são lacunas que foram ignoradas, assim, né? E o time sofreu muito por conta dessas lacunas. O posição de centroavante também, que a gente falou tanto aqui no ano passado, né? Que não dava para ter só Everaldo, e o Bahia demorou um pouco mais, aí trouxe Estupinha, que não é um cara que chegou assim para ser o titular do time, para botar Everaldo definitivamente no banco. Então, algumas posições, acho que o Bahia foi meio que largou de mão, assim, vamos fazer esse início de ano aqui sem lateral esquerdo mesmo, vamos deixar Canu de titular, vamos sem centroavante, aí o esquema de Rogério Ceni também pesou um pouco em relação a isso.
Mas foi uma postura de descaso, assim, em algumas posições. E aí vale lembrar a dificuldade que o Bahia teve do ano passado na Série A. O Bahia disputou para não cair o campeonato inteiro, praticamente, né? Chegou ali na última rodada, dependendo de outros resultados, para conseguir permanecer na Série A. Conseguiu permanecer quando já muita gente não acreditava. E no ano passado, o Bahia também tinha lacunas importantes, né? E a gente citava aqui todo jogo, pô, não pode Bahia ter optado por não trazer um centroavante na janela no meio do ano, vendo que era uma carência absurda do time em 2023, né? Então, ao meu ver, o Bahia vai repetindo alguns erros, embora tenha se reforçado de fato muito bem, especialmente se você compara com o ano passado, as contratações do Bahia esse ano tiveram um perfil completamente diferente do que a gente viu em 2023, que foi aquele ano zero do projeto com o City, né? As contratações esse ano muito mais robustas, financeiramente, tecnicamente, mas alguns erros eles voltam a se repetir. E, além disso, há uma questão também de conceito do time, né? Tipo, de que forma o time vai jogar, e aí fala-se muito que há aquela imposição do Grupo City para você ter um time que seja mais ofensivo, que tenha bola, e o Bahia teve muita dificuldade com isso no ano passado, especialmente ali com o Renato Paiva, depois o Rogério Ceni chegou, teve que mudar um pouco a característica do time, e esse ano, eu acho que a grande dúvida que há agora é se o Bahia ele vai ter condições de ser esse time mais protagonista na Série A, na medida em que vai enfrentar adversários de um nível muito mais elevado, né? O Bahia teve poucos testes contra times da Série A, só pegou vitória. Aí teve testes importantes contra alguns times de Série B também, Sport, Ceará, que acho até que foram jogos em que o Bahia saiu bem, especialmente o jogo contra o Sport. O jogo contra o Sport, o Bahia teve dificuldade de vencer, conseguiu fazer o gol da vitória já no final, mas foi uma partida que o Bahia esteve muito bem, teve um volume ofensivo gigantesco, assim, poderia ter vencido Talvez tenha sido com mais facilidade. Talvez tenha sido ainda a grande exibição. Sim, concordo. Claro que, assim, você vai pegar ali jogos do Campeonato Baiano, que o Bahia goleou com facilidade. Sim, E tal. claro. Boas Mas vitórias é um contra o teste RB, muito contra o mais. Ceará, mas Foi um teste muito de nível muito mais elevado do que o Bahia teve aqui no Campeonato Baiano, obviamente. E naquele momento, de fato, o Bahia esteve muito bem. Por mais, mesmo que o Bahia não tivesse vencido o jogo, a leitura da torcida naquele momento seria uma leitura positiva, né? Porque foram muitas oportunidades criadas, e aí você tem poderia ter aquele questionamento assim, de ser um time que cria muito e não consegue fazer os gols, né? Mas aquele jogo, Pedro, também, ele foi um jogo muito no começo do ano, né? Muito no começo do ano. Uhum. Mas ele deixou alguns sinais de que hoje são pautas vivas no Bahia, né? O- a alta capacidade de criação do quarteto ofensivo por um período reduzido de tempo. Porque aquela grande atuação do Bahia, ela durou 60 minutos, mais ou menos. Que é o tempo hoje que vem sendo colocado por Ceni ali, né, como um tempo crítico para o Bahia no jogo. E também o sistema defensivo, que naquele dia deu muito espaço. É o que eu sempre falo quando eu analiso o esporte naquele dia. Poderia ter levado o terceiro gol, o segundo gol, na verdade, porque o Bahia demorou a fazer o segundo. Depois, o ritmo de criação do Bahia era aquele segundo gol deveria ter saído muito, muito, muito antes. E aí poderia até virar uma goleada se nada mudasse. Agora, eu lembro poucos jogos que o Sport criou tantas chances na Fonte Nova. Na minha vida, assim, poucos jogos o Sport teve tanta chance de gol. Porque não é comum chegar na Fonte Nova e ter 5 chances de gol. Né? E o Sport ali teve 5 chances de gol, com certeza, claras. Impedimento, bola na trave, né? Então, existiam problemas do Bahia que a gente ainda não identificava que seriam crônicos e que se tornaram crônicos, né, Pedro? E essa questão do preparo físico esteve muito em pauta, especialmente na semana passada, porque ficou muito claro, né, muito evidente no Bavi do Barradão. Aliás, o Bahia perdeu o título, obviamente, no Bavi do Barradão, né? Estava vencendo por 2-0. O título praticamente na mão
ali naquele momento, mais próximo até de fazer o terceiro gol do que tomar o primeiro, e aí acaba sofrendo uma virada gigante, assim, do Vitória, né? Que venceu por 3-2 e botou a mão na taça ali naquele momento. E esse ponto do preparo físico, ele de fato vem sendo, assim, algo muito problemático no Bahia. O Bahia cansa muito. E naquele Bavi do Barradão, o Bahia sequer tinha jogado no meio de semana, né? Ainda tem isso. Poupou o time todo. Nem a comissão técnica viajou para o jogo que o Bahia tinha fora de casa contra o Botafogo da Paraíba. Então é algo que vem sendo um problema sério. E a questão defensiva que você trouxe também, que também é um problema que acompanha o Bahia desde o ano passado. O Bahia é de uma fragilidade defensiva absurda. E a gente vai entrar agora num período do ano em que essa fragilidade defensiva ela pode ficar ainda mais clara, né? Na medida em que o nível dos adversários vai se elevar muito. Vai se elevar muito. Aí já tem jogos dificílimos aí já nesse final de semana, né? E nas próximas semanas. Então são questões que precisam ser resolvidas. E para mim o Bahia nesse momento é uma incógnita assim, né? Tipo, até onde essa fragilidade defensiva do Bahia ela pode diminuir, né, na medida que o time vai enfrentando adversários mais difíceis, ou se realmente vai ser o caos que a gente pode... Eu não vou dizer que a gente já espera que seja um caos, mas pode acabar se tornando um problema muito mais sério, né, do que a gente tem agora. Então eu não tenho dúvidas, assim, respondendo a pergunta central, não tenho dúvidas que as expectativas estão muito mais baixas, especialmente por parte da torcida, tá? A torcida do Bahia estava num nível de expectativa muito alto no início do ano e foi meio que forçado a baixar a expectativa, especialmente por conta dos Bavis, né? Bahia, como o Fred já citou, Bahia não conseguiu ser superior ao Vitória em nenhum Bavi do ano, nem mesmo que ganhou. Ganhou 2-1 com um jogador a mais durante boa parte do tempo e o Vitória com um jogador a mais conseguiu impor dificuldades ali, trouxe um risco do Bahia não conseguir vencer aquele jogo ali na Fonte Nova, mesmo tendo uma peça a mais. E nas finais, o Bahia foi de fato inferior ao Vitória. Vitória conquistou o título de forma merecida, claro que tem questionamento de arbitragem, mas eu acho que ninguém questiona assim, que o Vitória foi de fato merecedor do título, porque foi superior ao Bahia nos dois jogos. Claro que no jogo do Barradão ali, em alguns momentos o Bahia esteve melhor, diria até que até os 70 minutos ali o Bahia estava melhor do que o Vitória em campo, mas o recorte final ali ele é muito a favor, ele pesa muito, né, a favor do Vitória, e o Vitória teve uma virada extremamente merecida. Então esses Bavis, assim, eles são um ponto-chave do Bahia 2024 até agora. Ô Pedro, a gente tem mais 2 pontos aí no quadro, na verdade mais 4 pontinhos mais objetivos, que onde o time precisa de reforços urgentes. Você já falou, o lateral esquerdo vai chegar na janela do meio do ano, não vem para agora. Mas para agora, tá? A gente tá vivendo aquela mini janela, né? A gente já tá dentro dela, né? Da janela dos jogadores dos estaduais, Sim, né? Até dia 20 de abril, se não me engano. É quando, Minhoca? 19, a próxima sexta. Passando essa na outra. Certo. Dia quanto? Para agora? Falou? 19. 19 foi? Ah, 19. 19. Isso, próxima sexta-feira. Para agora. Para ontem. Onde precisa de reforços? E aí também, Pedro, se já tem alguém que já deu, assim, um jogador que, tipo, ó, esse aí já pode tentar dar um destino, porque não precisa mais ser utilizado. Cara, assim, a lateral esquerda, de fato, é uma posição que precisa ser reforçada. Não dá para esperar julho. Não dá para esperar julho a chegada de Iago, assim. Precisa de alguém para fazer essa lateral esquerda. Até eu tava vendo uma análise, não vou me lembrar de quem foi agora no Twitter, que você reforçando a lateral esquerda, você ganha 2 reforços, né? Você deixa de utilizar Rezende e Juba como laterais, né? Aliás, o Bahia vem tendo muitos jogadores que vêm sendo utilizados ali em posições que não são essas suas posições de origem. Rezende é um exemplo disso, Juba é um exemplo disso. Juba é um cara
Ele não foi contratado como lateral esquerdo, né? É de origem, mas ele já não vinha mais jogando assim. Exatamente, ele foi contratado, ele era lateral esquerdo já há muito tempo atrás, mas ele não foi contratado para ser lateral esquerdo, e de fato não é a posição em que ele mais contribui. E é um cara que vem crescendo muito, né? Quando entra. E além disso, Tassiano também, né? Tassiano é polivalente pra caramba, atua em diversas posições, mas também, em boa parte dos jogos, não vem atuando além de suas posições de origem. Então, para mim, a lateral esquerda é uma carência absurda do Bahia, assim. E o que me incomoda é que é uma carência que não era difícil, assim, você identificar. Já tá muito claro que você precisa de uma peça que não dá para esperar julho, assim. Tipo, julho, a gente vai estar em quantas rodadas já do Brasileirão? Acho que é quase o primeiro turno todo aí já, né? É na época da Copa América, né? Aí não vai parar, né? Durante a Copa América. Então, é muita rodada para você abdicar de ter um lateral esquerdo, assim, sabe? Então, pra mim, acho que é a maior carência. Agora, eu acho que o Bahia precisa de um zagueiro titular também, pra atuar ali junto com o Cuesta. Canu não vive um bom momento. Canu, esse segundo campo aí, já deu. Eu acho que o Bahia, nesse momento, não tem nenhum jogador assim que você fala, pô, esse cara aí já tem que mandar embora, assim. Não tem essa figura. Mas, sem dúvida nenhuma, Canu é a peça mais questionada, assim, no momento. Eu jamais diria pra você dispensar Canu, não é isso. Eu acho que é um cara útil, um bom reserva, assim, tipo, um cara que em alguns momentos esteve muito bem já no Bahia. Caso só de virar reserva, né? É caso de virar reserva, exatamente. É caso de virar reserva. Já deu como titular, né? Digamos assim. Exato, perfeito. Exatamente. Se isso aí você já deu como titular, aí com certeza. Então eu vou fazer essa a gente teria observação Canu. aqui. Pronto. Até porque. Canu para o banco, né? Isso. Até porque eu acho que o Bahia tem jogadores em melhor condição hoje de atuar na zaga titular, tá? Mas, de fato, acho que precisa, voltando ali pro campo inicial, zagueiro é uma posição que o Bahia, sem dúvida nenhuma, precisa. E, assim, o Rogério Ceni ele tem pedido muito peças de reposição pro meio campo. Quarteto, mas eu acho né? que assim, velho, é muito difícil você conseguir achar jogadores que possam manter o nível ali de um meio campo com Cauli, com Everton Ribeiro. Isso é difícil mesmo. Com certeza você vai ter uma perda de qualidade quando você substitui esses caras, né? Mas de fato, obviamente que você também tem que ter alguém que não mude tanto a estrutura do time. Agora sim, eu acho que eu não sei até que ponto o Bahia vai conseguir jogar a Série A com o meu campo formado Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro. Talvez em alguns jogos você tenha que ter um poder de marcação maior, assim. Com Rezende voltando à posição de origem, e aí talvez eu acho que precisaria também de mais um jogador também para ser um cara assim mais um marcador, assim. Em alguns jogos isso vai ser necessário. A Série A vai pedir muito isso. Total. Então, eu acho que é uma posição também que o Bahia vai ter que reforçar. Eu acho que essas são as três principais carências, assim. No ataque, acho que o Bahia tem uma quantidade de jogadores suficiente. Poderia se reforçar melhor, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que não é uma carência tão grande quanto essas três que eu citei. Para a gente finalizar esse quadro do Bahia, queria o termômetro do time na temporada, tá? De 0 a 100. Tá? De como você analisa que o Bahia estaria nesse momento. E aí você pergunta, o que é o termômetro? É o sentimento, tá, Pedro? É mais subjetivo do que objetivo. É o que você viu em campo, o que você deixou de ver, o que empolgou, e também medindo perspectiva, torcida. Como tá assim, por exemplo, quarta-feira contra o Náutico? Tem mobilização? Quantas pessoas vão estar na Fonte Nova? O que acontece se o jogo for ruim, por exemplo? Eu não preciso nem falar o que é que acontece se o Náutico sai classificado, porque aí eu acho que ninguém aqui saberia responder o que é que acontece. Mas se o Bahia ganhar por 1-0, chorado, jogando mal, como foi a vitória contra o Maranhão, por exemplo,
Rapaz, assim, fazer o termômetro pós-perda de título, obviamente que pesa. Né? A gente está aqui na segunda-feira. Se eu fosse na quarta de manhã, nesse jogo do Náutico, talvez o termômetro subisse um pouquinho. Tava até falando com um amigo meu aqui, um amigo meu de fora, perguntando como é que tava. Eu falei, pô, bicho, perguntar isso depois da derrota, a expectativa tá lá embaixo. Mas, assim, tentando deixar um pouco de lado a proximidade do jogo de ontem, eu acho que é um momento assim que o torcedor do Bahia tem muitas dúvidas, né? É muito difícil hoje você dizer que onde que vai estar o Bahia no Campeonato Brasileiro. E pela dúvida, eu vou de 5, porque não é terra arrasada, tá? O Bahia perdeu para um time de Série A que vem muito bem nesse momento, que é o Vitória. Se mostrou de fato superior. Aí vem a preocupação, né? O Vitória, ele é um time que todo mundo coloca como um time que vai estar ali na parte de baixo da tabela. Um time que vai brigar para não cair e mostrou que vai brigar com... Vai ter condições de brigar, né? No início do ano, a leitura que se fazia é que o Vitória era favoritíssimo ao rebaixamento. Hoje não é mais. O Vitória é um time que vai brigar. Por outro lado, assim, eu acho que o Bahia ainda tem... O elenco do Bahia é interessante. Apesar das lacunas, o Bahia também tem algumas valências, né? Tipo, é um time que, como você falou, às vezes ele cria muitas oportunidades e tal. Tem um meio campo titular ali que é bom. A pergunta que está na tela, Pedro, antes de ser... Eu fiquei com uma dúvida entre duas perguntas. Que era hora de baixar as expectativas e a outra era o brilho acabou. Mas eu acho que o brilho não acabou. O brilho existe ali, né? Não, acho que existem peças interessantes. O Bahia vai com um time, por exemplo, é muito melhor do que o time que foi pro brasileiro do ano passado, assim. Muito melhor. Muito melhor. Mas o momento é de baixa, né? Então, por isso que eu vou de 5. Acho que as primeiras rodadas do Brasileirão, elas vão nos ajudar a entender melhor o que pode ser esse Bahia na Série A. E o termômetro pessoal de Rogério Ceni? Esse baixou pra caramba, velho. Esse baixou pra caramba. Engraçado, né? A gente fez um programa parecido com esse há um mês atrás, Sim. né? E o termômetro sempre tava lá em cima, tava bem. Mas as finais do Baiano foram muito danosas para esse termômetro de Ceni. Porque a leitura que se faz aqui é que ele perdeu o título. Ele perdeu o título no Barradão. E é verdade que o homem é líder da primeira divisão no México, é? E assim eu soube. Não abri a tabela para confirmar, não. Mas assim eu soube. Mas ninguém tem saudade, não. Tem um outro. De vez em quando aparece uma viuvinha aqui. Agora, o termômetro de Ceni, ele baixou mais do que o termômetro da expectativa do Bahia, porque ele, de fato, teve uma responsabilidade grande, né? Escolhas a parcela foi muito dele, né? Ficou muito para ele, né? E eu acho também ele saiu muito mais questionado do que os 11. Com certeza, com certeza. Os 14, os 15, saiu muito mais questionado. E eu acho também que as coletivas não ajudaram. Porque Rogério Ceni é aquele cara que ele não baixa a bola dele, né? Tipo, ele não fala, eu errei, culpa minha mesmo. Alguns comentários que foram interpretados assim como expondo o elenco, né? Então, o termômetro dele tá bem baixo. Ontem o jogo terminou no apito final ali, o primeiro grito da torcida foi contra Rogério Ceni, né? Burro então, de burro, termômetro dele... fora Ceni não, burro, né? É pior. Foi pior, foi? Foi pior. Rima com o Ives, né? Não precisa de você, né? Ah, tá. Foi pior. Então, foi assim, pior. o termômetro tá bem baixinho ali, 2, 3. Tá num momento complicado. O Náutico vira uma obrigação, assim, já é em todos os sentidos, né? Vencer o Náutico é óbvio que é uma obrigação em todos os sentidos. A ponto de que se der
um resultado absolutamente inesperado na quarta-feira e o Náutico sair de Salvador classificado, o debate nos minutos seguintes é se Ceni segue treinador? Meu amigo, é Não, capaz de sair o anúncio na live. Mas não, falando sério, eu acho que não. ó, eu não tenho dúvida que o debate ele vai existir, tá? E o coro pra saída vai ser enorme. Mas eu acho que não sai, não. Porque o que a gente viu do City até agora é que Exatamente, essa é a é uma pergunta. gestão que. Seria um Exatamente. debate surdo, digamos assim, né? Exato. Um debate Renato que não Paiva chegaria. Eu acho. Renato Paiva viveu momentos piores. Bem piores. Só rapidinho E aí, continua. eu acho que só tem um ponto aí que pode acontecer, que é o problema de Ceni nesse momento ele como treinador, né? Que é quando ele bate de frente com o elenco. Então, se isso acontecer um momento de o elenco começar a não comprar a ideia dele, como aconteceu no Cruzeiro, teve um probleminha no Flamengo e tal, então é um pouco característico do Ceni. Uhum. Se algo desse tipo E assim, sai. e esse jogo contra o Náutico, ele acabou se tornando muito mais difícil, né? Porque você vai com um elenco que já tem problemas físicos evidentes, que vem de um Bavi extremamente desgastante, jogando praticamente o tempo inteiro com um jogador a menos. E especialmente em termos motivacionais, né? O elenco cabisbaixo, a torcida cabisbaixa. Então, o cenário para esse jogo contra o Náutico se tornou muito pior assim, do que o que era uma semana atrás. E o Rogério Ceni muito questionado, né? Então, tá, assim, o desenho não tá legal, não. Tô até na dúvida, tipo, uma dúvida que surge também é se o Bahia vai com força máxima, se vai poupar algumas peças, porque já tem jogo da Série A no fim de semana, e o Rogério vem rodado muito o elenco, né? O time titular esteve em campo agora no domingo, então eu tenho dúvidas até se o Bahia vai com força máxima, mesmo considerando a importância do jogo, né? Um jogo eliminatório, jogo único. Vamos ver qual vai ser a estratégia utilizada por Não Ceni. usar a força máxima seria muito mais uma sinalização de não acreditar na força do Náutico do que em minimizar o jogo, né? Porque o Bahia não pode não classificar. Não Não pode. existe essa possibilidade. Uhum. Né? Seria muito assim, assim. Minha força média é suficiente para vencer o Náutico. Seria muito mais nessa linha, né, Pedro? Exatamente. Até porque a perda do Baiano, ela, consequentemente, aumenta a importância de um título na Copa do Nordeste, né? Claro que o campeonato mais importante do Bahia nesse primeiro trimestre é a Copa do Nordeste, mas quando você não ganha o estadual, a pressão pelo título naturalmente aumenta. Então, é de fato um jogo importantíssimo e uma derrota também traria um cenário assim muito ruim para o início do brasileiro. Você começar o brasileiro com um clima péssimo no ar, né? E já é um joguinho dos piores também, né? Sim. Convenhamos, né? Também campeonato brasileiro é difícil você ter um jogo bom, né? Mas o Inter fora de casa sempre vai ser complicado. E é de fato um jogo chato. Mas vamos ver aí, né? Eu não sei, eu confesso que não sei assim qual será a estratégia do Bahia para esse jogo contra o Náutico.